Oi, eu sou o Kaique. E eu sou Rafa. E hoje vamos analisar o clipe That's What I Want, de Lil Nas X, usando como base o livro The Celluloid Closet, que não foi traduzido para o português, mas significaria O Armário de Celuloide, de Vitor Russo, que analisa historicamente as representações de personagens homossexuais em Hollywood. Lil Nas X, nome artístico de Monteiro Lamar Hill, é um rapper e artista pop estadunidense. Nas passou a adolescência tentando se consolidar artisticamente na internet, sem decidir exatamente para que meio artístico se encaminharia. Em 2019, sua música Old Town Road, produzida por ele mesmo com um beat que comprou online por $30, emplacou o topo de charts internacionalmente, cimentando como uma nova estrela. Após sua carreira estar relativamente consolidada na indústria, o cantor declarou publicamente ser gay. Em 2021, Nas lança seu primeiro álbum, Monteiro, explorando temas como sexualidade, desejo, solidão, seu relacionamento conturbado com seus pais e sua recém-fama, que são temas que se retroalimentam. O primeiro single do álbum, também chamado Monteiro, foi perseguido por grupos religiosos pelo uso da simbologia cristã no clipe. Os videoclipes do álbum Monteiro têm em comum diversos elementos. Colocam um cantor no centro, geralmente trazendo uma narrativa fechada, celebração de uma iconografia gay com Nas usando fantasias que abraçam o que é tradicionalmente atribuído à feminilidade e o frequente uso da cor rosa, saturação das cores, uso de borboletas para representar sua evolução e liberdade, elementos fantásticos, valorização de corpos pretos e referências à cultura pop. That's What I Want, seguindo as temáticas e estética do álbum, aborda a solidão que o cantor sente, em parte por ser um homem negro e gay, e seu desejo de ser amado está em uma relação romântica. O clipe, dirigido por Stills, coloca Nas como um jogador de futebol americano que se apaixona e mantém a relação com seu colega de time, descobrindo posteriormente que ele tem uma companheira e filho. Em termos de papéis de gênero e heteronormatividade, The Celluloid Closet coloca que enquanto os personagens lésbicas eram sexualizadas para atrair o público heterossexual masculino, representações de relações homoafetivas entre homens eram abordadas distantes da sexualidade, porque homens gays não poderiam ser objetos de desejo. Também não acreditavam que homens poderiam se sentir atraídos um pelo outro enquanto iguais. Um teria que ser afeminado e o outro macho. Quando o casal em questão era interracial, o personagem racializado, geralmente negro, era o macho e o branco, o viado. Aqui, a relação se dá entre dois homens negros de modo bastante sensual, sem que um tenha a dominância sexual ou um papel de gênero mais sexualizado que o outro. Para acentuar a presença de estereótipos gays na cultura de massa, Nas referencia eixos estéticos de filmes que narram relações homoafetivas, onde os homens são pares em masculinidade, como em Brokeback Mountain. O livro aborda também as buddy comedies, comédias onde o envolvimento emocional se dá pela relação de amizade entre dois homens. Geralmente, inserem um interesse romântico feminino para afirmar a masculinidade dos protagonistas, como alívio de tensão. Em filmes onde o protagonista se envolvia com alguém do mesmo gênero ou apresentava características não heteronormativas, usavam personagens explicitamente queer para dizer esse é o gay de verdade. O protagonista não é gay de verdade. Quando a relação com o protagonista era explícita, era tratada como um vício, algo que o protagonista fazia nas intoca, moralmente condenável, que não podia ser desfeito, mas não era intrínseco a ele. Ou seja, os LGBTs eram colocados em uma situação de alteridade. No clipe, Nas se coloca como outro, o vício que seu amante não pode expurgar e, portanto, coloca aquele que estava na posição de alteridade no centro, explorando seus sentimentos de abandono e solidão. Para destacar isso, são usados planos de detalhe para o desenrolar da história e close-ups para criar proximidade emocional com Nas, dizendo "me enxergue". Por muito tempo, gays eram primordialmente representados na comédia, com sua não conformidade com papéis de gênero, colocada como algo risível. Quando os LGBTs começaram a ser representados de forma explícita, existia um interesse em representá-los de forma a trazer empatia para o público geral, como para dizer, gays são iguais a nós. Assim, despindo os personagens estereótipos ao ponto de não mais serem identificáveis dentro da cultura que pertencem. Como diz o autor, sempre que a cultura de uma minoria começa a afetar a sensibilidade em massa, a massa tem que diluí-la. Nas abraça sua não conformidade de gênero, brinca com os papéis impostos, inspirado em Prince no quesito androginia. No início, os times jogam vestidos de azul e rosa, com o time de Nas usando rosa. O livro coloca que para aceitar os gays dos Estados Unidos, era preciso americanizar a cultura gay, vide o uso do futebol americano. Quando vai se declarar para o amado, ele usa uma roupa tradicionalmente masculina, e na sua desilusão, vemos um uniforme rosa no fundo do carro. Depois de sua quebra e performance de masculinidade,
Nas entra na igreja vestido de noiva, onde recebe apoio de Billy Porter, artista negro e queer que por muitos anos lutou para poder abraçar sua feminilidade, publicamente como um homem racializado. Não apenas a saturação de cores é usada para dar energia ao clipe. Os cortes são feitos segundo a montagem clássica de videoclipe, entre versos e estrofes. Além disso, câmera e personagens nunca estão parados ao mesmo tempo. Quando a câmera está parada, os personagens se movem, e vice-versa. Em tempos de efervescência dos debates sobre a moralidade em torno das representações queer, Nas, com punho firme e muito orgulho, quebra as portas de um armário que se mostrou frágil desde o princípio, além de abordar a perspectiva de uma minoria que não teve a oportunidade de escrever suas próprias histórias.